São os irmãos do Pai do Senhor? Amém! Feliz, né? Mais uma vez na casa do Senhor, para glorificá-lo, né? Porque Ele é o único que é digno de toda a honra e toda a glória. Agradecer primeiramente a Deus, né? Pela essa oportunidade. Agradecer o pastor pela sua oportunidade, né? Pela confiança. Eu quero ler no livro do profeta Daniel, capítulo 6, apenas o versículo 10. Amém? Glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Louvado e engrandecido é o teu nome, Jesus. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Todos acharam? Amém, Jesus. Oh, grande Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, né, igreja? Deus maravilhoso. Deus é maravilhoso, E obrigado. que Deus está se encontrando nesse momento da glória. Glória a Deus. Glória a Deus. É, Jesus. Tu és Daniel 6, maravilhoso, Deus. versículo 10. E a palavra de Deus diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém? Amém. Aqui, irmão, essa passagem é bem conhecida, eu creio que todos já conheçam, né? Que vai falar de Daniel, o tema é Daniel na cova dos leões. Como todos sabem, Daniel ele veio cativo, juntamente com outros 3 amigos dele, né? Veio cativo de Judá, Jerusalém. Né? A pedido do rei, na época que se encontra, no capítulo 1, do rei Nabucodonosor. Né? Ele queria jovens reais e formosos, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, e sábios, né? Inteligentes que soubessem a língua dos caldeus. Né? Então, ele mandou buscar e trouxeram Daniel juntamente com seus amigos cativos. Só que aqui no capítulo 6 já é o reinado de Dario, o rei Dario. Né? E o rei Dario, ele resolveu constituir 120 presidentes, né? E 3 príncipes, dos quais esses príncipes, um era Daniel. E Daniel, ele era muito sábio, muito inteligente, né? Porque ele tinha um espírito excelente. Porque Deus o abençoava grandemente. Pois ele era pois ele era reto, né? Ele era sábio e temente a Deus. Então ele tinha um espírito de excelência, pois Deus ia graças a Daniel. Né? Então, e o rei, por ver que Daniel tinha um espírito excelente, o rei viu e queria constituí-lo como o principal de todos, o principal dos presidentes e o principal dos príncipes. Né? Só que, irmãos, quando a gente a Bíblia vai falar, irmãos, que Daniel se destacou, né? Se destacou justamente por isso, por ele ser sábio, ser reto, né? E que ele se destacou. E quando a gente se destaca em alguma coisa que a gente faz, nós geramos o que, irmãos? Inveja dos demais. Né? Daniel se destacou e o rei pretendia colocá-lo ele como o principal de todos. Então, gerou inveja dos demais presidentes, dos outros reis, dos outros príncipes, né? Por quê? Porque Daniel se destacou simplesmente por isso, Daniel não fez nada. E aí gerou inveja entre eles. E começaram a procurar ocasião para Daniel, né? Simplesmente porque Daniel se destacou, sendo que todos eles tinham o mesmo cargo, eles eram príncipes. Então não tinha motivo algum de ter inveja do outro. É como se fosse o seu trabalho. Você começa a se destacar no seu trabalho, o que acontece? Os outros funcionários começam a ter inveja, começam a ficar de fofoquinha, né? Começam a querer se levantar contra você. A mesma coisa aconteceu com Daniel.
Então eles começaram a procurar ocasião para Daniel. Só que não achavam, irmãos. Por quê? Porque Daniel era reto, ele era temente a Deus. Então Daniel não era corrupto, Daniel era reto, era excelente na presença de Deus. Então não tinha como achar ocasião contra Daniel, né? Porque Daniel não tinha, ele foi levantado príncipe para quê? Para ele tomar de conta das coisas que os presidentes faziam. Ele é como se fosse um fiscal. Então ele não tinha como corrupção com Daniel. Ele era íntegro, fazia o seu trabalho de príncipe com excelência, com honestidade. Então, os outros príncipes, ao se invejarem dele, começaram a levantar a ocasião. Só que eles mesmos admitiram, né? Não seria possível achar ocasião alguma contra Daniel perante o reino. Por quê? Porque não tinha, Daniel era reto, ele era justo. Então, e Daniel tinha uma coisa que ele costumava fazer, que ele fazia desde Jerusalém, que era o quê? Orar a Deus, buscar a presença de Deus. Glória a Deus. Então, eles viram e sabiam disso. E Daniel sempre orava a Deus, sempre buscava a Deus. E ele mesmo admitiu. Quando eles falaram que não achar ocasião alguma de Daniel perante o reino, eles falaram, a não ser que a gente ache uma ocasião perante a lei do Deus dele, né? Que era a única coisa que podia afetar Daniel, né? E eles criaram, se reuniram, né? Sem a presença de Daniel, porque ele também era estranho, se Daniel era príncipe. Oh, Deus maravilhoso. E como é que ele não teve a reunião? Eles fizeram a reunião escondido, ou seja, ele estava preparando uma armadilha para Daniel, né? Então, irmão, nós devemos tomar cuidado com quem anda com a gente, né? Porque ele sempre, aquele que está conosco, é conosco, nos ajuda. Então, na frente fala uma coisa, mas por trás é outra. É o que aconteceu com Daniel. Os amigos dele, os príncipes, os presidentes, ficavam com ele, mas por trás estavam procurando ocasião contra ele. E tudo mentira, né? Então, e quando Daniel. Então, quando eles fizeram a reunião, Daniel não estava presente, né? Por quê? Porque eles queriam levantar contra Daniel. Então, não podia chamar Daniel. Aí eles inventaram essa reunião aí, né? E falaram com ele: ô rei, nós fizemos uma reunião com todos os prefeitos, presidentes, e criamos um edito, né? Uma lei que durante 30 dias ninguém possa falar ou pedir nada com nenhum Deus e nenhum homem, senão a ti, ó rei. E durante 30 dias, aquele que quebrar esse edito será lançado na cova dos leões, né? Então, o rei, a princípio, o rei Dario, achou que eles fizeram isso porque gostavam dele, porque queriam o adorar, porque queriam enaltecer o rei. E o rei de bate-pronto foi e concordou e assinou esse edito. Esse edito foi assinado perante a lei dos medos e dos persas. Porque quando um rei assina um edito, jamais poderá ser quebrado, né? Então, eles foram lá porque a reunião, Daniel não pôde participar. Só que Daniel não estava, mas quem estava? Deus. Aleluia! Deus sabe de tudo, né? Então Deus estava lá, Deus podia muito bem colocar Daniel e ir lá mandar fazer achar alguma coisa e fazer Daniel entrar nessa reunião. Mas Deus deixou eles trabalharem com Daniel. Amém? Então, quando Daniel soube que esse edito foi assinado, o que Daniel fez? O que ele sempre costumava falar: orava. Ele entrou no seu barco e foi orar, foi agradecer a Deus. Ele foi orar, irmão, não foi orar porque ele viu o edito ou por causa do edito. Ele foi orar porque ele já era de costume dele. Ele já fazia isso independente das circunstâncias, independente dos problemas. Ele já fazia isso, era dele. Era coisa que ele já veio de Jerusalém. Porque Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava Daniel. Entendeu? Porque, irmãos, a gente vive no mundo, mas a gente deixa o mundo viver em nós afastamos de Deus. Né? Como diz o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, a amizade com o mundo é a amizade com Deus. Meu Deus! Então, irmãos, Daniel veio de Jerusalém, e Jerusalém quer ser Daniel. Daniel o que ele fazia em Jerusalém, que era buscar a Deus, adorar e estar na presença de Deus. Nunca se afastou. E quando a gente vê as pessoas acham que a pessoa se destaca em alguma área, em algum momento, eles acham que a vida é boa. Se destacou porque é fácil, se destacou porque é isso, porque é aquilo. Mas não, irmão, Daniel, se a gente parar para pensar, analisar direitinho, ele era cativo, ele estava longe da sua família.
né? Ele estava longe de tudo, ele estava numa terra estranha. Em momento algum, Daniel se murmurou, né? Ficou contra Deus. Em momento algum, Daniel esqueceu de Deus e se afastou de Deus. Na hora ele se manteve fazendo o que ele costumava fazer. A Bíblia fala, ele costumava fazer o que? Ele orava, ele buscava a Deus. Aleluia. Ele poderia muito bem murmurar, né? Logo eu, Deus, logo eu, que sempre te busquei, estou sendo levado cativo e outro para outra nação, mas não, Daniel foi. Então, irmão, quando Daniel entrou no seu quarto chorar, aqueles homens que se levantaram contra ele, começou a meio que, né, prestar atenção na vida de Daniel, pois eles queriam ocasião contra Daniel. E quando Daniel entrou no seu quarto, os homens viram Daniel adorando, pedindo a Deus. Esses homens chegou e foi falando para o rei, né? Falaram: ô rei, o edito que assinaste não é conforme o mesmo dos persas? E o rei falou assim, e não pode ser revogado. Então, aqueles príncipes falaram: então, Daniel, que veio trazer de Judá, ele fez por causa de ti, pois não está obedecendo o edito. E 3 vezes ao dia ele faz a sua oração. E o rei gostava muito de Daniel, Então o rei naquele momento se esqueceu, porque ele não queria fazer mal com Daniel, pois ele sabia que Daniel era um reto, era fiel, era honesto, não tinha um motivo de pegar Daniel. Ele já sabia que isso aí era já uma informação, porque Daniel nunca se teve uma coisa ruim sobre Daniel, sempre coisas boas, ele sempre foi reto. Mas mesmo assim, os homens insistiram, falaram: rei, aí ficava lembrando o rei, o edito, ele não pode ser revogado no momento algum. E realmente é, irmãos, quando o rei fala assim, não pode voltar atrás. Então o rei foi e mandou o processo de Daniel e o jogasse na cova. Mesmo sabendo que Daniel era infiel, era honesto, reto. Só que o rei, mesmo assim, ainda tentou salvar Daniel. Até o pôr do sol, ele tentou, mas não deu certo. Os homens ficavam insistindo para que o rei jogasse Daniel na cova, nos leões. Então, trouxeram Daniel e foi jogado. Olha o que o rei falou, irmãos, no capítulo 14. Então, o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançaram na cova dos leões. Ele, falando o rei, disse a Daniel: olha o que o rei falou para Daniel, o próprio rei: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Aleluia! O próprio rei estava falando que Deus ia salvar Daniel. Porque o próprio rei falou, a palavra fala, o Daniel buscava ele continuamente, todos os dias. Daniel não buscava ele aleatoriamente, Daniel não buscava ele só quando estava feliz, Daniel buscava ele aleatoriamente, independente das circunstâncias. Então, o rei jogou Daniel lá e a Bíblia vai falar que colocava pedra sobre a cova. E o rei e os seus grandes selaram o anel, que é o símbolo de não pode revogar, não pode abrir, não pode tirar. Então, Aleluia, Jesus. Daniel foi. Daniel ia para a cova tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo. Irmãos, veja bem, a pessoa com iminente risco de morrer, ele ia para a cova, imagina Daniel indo tranquilamente, calmo, sem medo. Por que ele não tinha medo? Por que ele estava calmo? Porque ele sabia que Deus era com ele. Aleluia! Então, irmãos, se nós andarmos com Deus, tememos a Deus, ter confiança em Deus, cova nenhuma vai nos matar. Deus! Aleluia! Deus não vai deixar, irmãos. Então foi colocar a pedra, né? Louvado seja o teu nome, Jesus. Selaram os anéis. Então, o rei voltou para o seu palácio. O rei voltou para o seu palácio triste, e jejuou. Aquele dia, o rei não quis saber de tipo nenhum de música ou instrumentos, pois ele estava triste por Daniel. Ele jejuou, ele perdeu o sono. O rei não dormiu aquela noite, irmãos, porque ele sabia no subconsciente dele que ele tinha feito uma injustiça contra Daniel, porque Daniel não tinha feito mal algum a ninguém, muito menos ao rei. Isso foi por inveja dos príncipes e dos presidentes. E o rei dormiu, jejuou aquela noite. Então a Bíblia vai falar, irmão, que de manhã, quando amanhece, o rei vai diretamente para
para onde? Para a cova. Ele foi ver se Daniel estava bem. Né? Ele foi ver, no fundo ele acreditava que Deus ia para Daniel. O rei acreditava em Deus. Porque o rei sabia que Daniel ia ser salvo. Então, irmão, olha o que vai dizer no versículo 20. Olha o que o rei vai falar. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando com o rei, disse a Daniel: olha o que o rei falou, irmãos. Daniel, servo de Deus vivo, dá-se ao caso. Aleluia! Glória a Deus! Servos ter podido livrar dos leões. Eita glória! O próprio rei estava torcendo para que Daniel Jesus! O próprio rei, Coisa linda, meu Deus, é a tua palavra. O Daniel, Aleluia! Os leões fizeram algo a Daniel. E olha a resposta do Daniel. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O 22. O meu Deus, Daniel falou: o meu Deus. Eita O meu glória! Deus, seu homem. Aleluia, Jesus! Aleluia! Para que não fizessem dano. Tu és maravilhoso, Deus! E Aleluia! também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Meu Deus! Veja bem, o Daniel, ele não tinha cometido delito algum, ele perante o rei, ele contra o rei. Ele era Tua um palavra é homem reto, maravilhosa, ele Jesus! perante a Deus. Então Daniel jamais faria mal a alguém. E mesmo assim, ele foi jogado na cova dos leões. E Deus, naquele dia, era com Daniel. Deus mandou o seu anjo e protegeu Daniel da cova dos leões. Ele livrou Daniel dos leões. E a cova fala que é plural, os leões. Então quer dizer que são vários leões. Não é um só, irmão. Se você for ver o leão que ele é muito feroz. Imagina que você tem uma cova com vários leões. Só um Deus mesmo, como o nosso, para fazer o leão fechar porque Deus, ele pode pôr, irmão. Ele é Deus que do impossível. Ele fez com o leão aquela noite passar fome, irmãos. O leão não fez mal para Daniel. Por quê? Porque Daniel era reto. Era reto no mandamento de Deus. Nunca abandonou, nunca se afastou de Deus. Né? Porque a gente pode analisar os poetinhos que eram só de 30 dias. Daniel podia falar muito bem assim: só 30 dias mesmo. Vou lá não, 30 dias. Só 30 dias, depois de 30 dias eu vou lá de novo e peço perdão para Deus. Deus me perdoe e me aceite. Não, ele não. Mesmo correndo risco iminente de morte, de ser morto, ele nunca deixou de orar. Ele ia para o seu quarto e orava. E buscava a Deus. Ele não orava a Deus. Né? Então a Bíblia vai falar, irmãos, que o rei se alegrou muito. Vamos ver o que eu estou falando 23. Oh, aleluia! Então, o rei se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova. E nenhum dano se achou nele, porque ele creia no seu Deus. Oh, Deus! Então o rei ficou feliz. O próprio rei que mandou jogar o leão na cova dos leões, ele se alegrou por Daniel estar bem. Ele se alegrou. Ele ficou muito feliz, irmãos. Ficou feliz que Daniel não tinha se machucado, que o leão não pode ter feito nada. Aleluia! O próprio rei se alegrou, ficou muito feliz com a vitória de Daniel. Irmãos, a oração é a base de tudo. Foi assim que Daniel venceu os leões, oração. Então, se a gente consegue orar 3 vezes. Aleluia! Glória a Deus! É difícil a gente às vezes orar para dormir, né? Imagina 3 vezes. Então, realmente, eu devia fazer aqui Daniel. Orar, buscar a Deus, e Deus nos livrará dos maus. E o rei mandou tirar Daniel da cova. O rei tirou. E também o rei ordenou que trouxesse aqueles homens que estavam para Daniel justamente. Trouxeram aqueles homens, o rei pegou e jogou ele, suas mulheres e seus filhos na cova. Porque tramaram para Daniel injustamente. Então o rei mandou jogar toda a família deles na cova. Irmão, a Bíblia vai falar que antes deles caírem no fundo da cova, os leões estraçalharam ele. Milhararam os ossos deles. Imagina como é que esses leões estavam ferozes. Né? Imagina, se a pessoa for jogada antes de cair no fundo, já foi estraçalhado. Né? Então
correr e deu retiro. Olha o que ele fala aqui, ó, no 26. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Glória a Deus. Porque ele Aleluia. é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva. E opera sinais e maravilhas. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Irmãos, o próprio rei creu em Deus. O próprio rei falou que ele é o Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Para sempre permanente e que o reino dele não se pode destruir. Né, irmãos? Então, irmãos, o próprio rei assumiu, reconheceu o nosso Deus. Então, eu faço isso que Daniel, buscando. Aleluia, glória a Deus. Das circunstâncias, no momento, irmão. Não busquemos a Deus só na bonança, não. Oh, Jesus É fácil a gente buscar a Deus Obrigado, quando nós temos um carro bom, uma casa boa, a despesa é cheia, irmão. É fácil. A gente fala, eu adoro a Deus. Né? Verdade. Porque às vezes a gente buscar Deus na fase ruim, quando não tem nada. Né? Aí eu quero ver, que Daniel, no risco iminente de Pacova, de morrer, ele continua adorando a Deus. Em momento algum, se afastou de Deus. Sempre orando a Deus e pedindo. Amém, irmãos? Amém. Eu agradeço a primeira oportunidade. Obrigada, Deus.